Você já experimentou aquela sensação de que algo não está certo, mas não consegue identificar a origem? Já notou que as situações parecem emperrar, as oportunidades desaparecem, e sem que haja qualquer discussão ou motivo evidente, as pessoas se afastam, os projetos fracassam e o clima ao seu redor fica pesado? E, no íntimo, você questiona: há alguém agindo contra mim? A resposta é sim. Mas quem? Quem está orando pelo seu insucesso? Quem está te prejudicando sorrateiramente? Quem demonstra um sorriso, mas esconde no olhar uma inveja camuflada de companheirismo? Meu querido e minha querida, este é um momento de prece, um verdadeiro chamado para que o plano celestial revele o que a vista comum não alcança. Hoje, você fará uma súplica com autoridade, e o Altíssimo iluminará o que está oculto. Ele mostrará quem o cerca com sinceridade e quem se faz de aliado, mas atua como um adversário disfarçado. Permaneça comigo até o final, porque esta oração é muito mais do que meras palavras. É um clamor direto ao Criador para obter discernimento, revelação e libertação de quem lhe deseja o mal. Se o oponente se esconde nas sombras, hoje ele será desvendado pela claridade do Espírito Santo. Esta não é uma prece de acusação, e sim de desvendamento. E quando o Altíssimo revela, ele também oferece amparo. Quando ele indica, ele também liberta. Talvez você esteja enfrentando deslealdades silenciosas, relações que consomem sua energia ou chances que são sempre frustradas por atitudes de indivíduos que você jamais desconfiaria. Mas no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 18, está registrado: o Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas ações. Hoje, essa promessa se realiza na sua vida. E antes de iniciarmos a oração, inspire profundamente e declare com convicção: Senhor, mostra-me o que a minha vista não consegue ver em nome de Jesus. Esta singela declaração será o seu acesso à revelação. Deus trará à luz nomes, posturas, propósitos, decisões passadas e vínculos secretos que o têm mantido preso sem que você se dê conta. Mas não se intimide. O que Deus revela, Ele também restaura. O que Ele expõe, Ele também transforma. O adversário pode tentar se esconder, mas diante da luz de Cristo, toda simulação cai por terra, toda manobra é desfeita e todo plano secreto é desativado. E se você sente que esta oração é direcionada a você, escreva neste instante nos comentários: Senhor, revela quem está contra mim. Escreva com fé, como um ato de profecia, porque há pessoas neste exato instante que serão surpreendidas com sonhos que trazem clareza, conversas inesperadas ou acontecimentos que tornarão tudo transparente. E não é mero acaso que você chegou até aqui. O Espírito Santo está te convocando para um período de profunda clareza. A partir de agora, seus sentidos espirituais serão ativados, e o inimigo que se escondia atrás de um semblante alegre será desmascarado pelo poder divino. Vamos avançar juntos, porque esta oração irá impactar o plano invisível e salvaguardar o seu destino. Porque quando Deus decide revelar, Ele não causa confusão, Ele mostra com nitidez. Não é por meio de pânico, angústia ou medo. É através da paz interior, de um indício que não se esperava, de uma conversa que surge de repente ou de um desconforto que começa a pulsar no seu íntimo. Às vezes, é o próprio ambiente que sofre alteração. O indivíduo se revela pelo olhar, pela omissão, pelas pequenas atitudes que antes passavam despercebidas. E quando o Espírito Santo começa a te indicar, você sente algo despertar em seu interior. Aquela dúvida que parecia um excesso transforma-se em convicção. Aquela impressão de que algo está errado ganha identificação, voz, semblante. Deus está te capacitando para discernir. Davi passou por isso diversas vezes. No Salmo 64, ele descreve sua experiência com adversários não declarados. Ele afirma: esconde-me da conspiração secreta dos malfeitores e do alvoroço dos que praticam a iniquidade, que afiaram suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Isso nos ensina que nem todo ataque é visível, nem toda disputa é material. Às vezes, a guerra ocorre no plano invisível, em palavras ditas à distância, em posturas frias, em pensamentos que tentam te atingir mesmo sem você saber.
Mas quando oramos com convicção e pedimos orientação, Deus age. Ele nos resguarda do mal e nos guia com sensatez. Você pode estar passando por algo similar. Indivíduos que pareciam confiáveis começaram a ser um fardo. Lugares que eram agradáveis se tornaram tensos. Sua vitalidade diminuiu. Seu ânimo se esvaiu e você não entende o porquê. Talvez seja o momento de observar com mais cautela o que está por trás, mas não com um olhar crítico, e sim com olhos espirituais, com a visão de quem está sendo conduzido por Deus, pois Ele não deseja que você viva cercado por pessoas que minam sua crença, sua força, seus sonhos. Deus quer te cercar de serenidade, verdade e propósito. E é por essa razão que hoje você está aqui. Não por casualidade, mas porque chegou o instante de orar com profundidade, de rogar: Senhor, revela. Revela o que está escondido em tudo isso. Revela a causa da paralisação, da melancolia inexplicável, da opressão que surge em certas companhias. Talvez você nem precise de uma resposta audível. Deus pode mostrar pelo silêncio, pela forma como as fachadas se desfazem, pela maneira como o Espírito Santo inicia a separação do que é dele e o que não é. Porque quando a luz de Cristo irradia, tudo que é falso se desintegra. E neste percurso, mantenha a calma. Nem todo desvendamento acontece rapidamente. Às vezes, Deus aguarda o momento apropriado para mostrar, porque Ele também deseja preparar sua alma. Ele não revela para causar sofrimento, mas para te proteger. Ele não indica para gerar conflito, mas para te livrar da cilada. E é por isso que a prece de hoje é tão crucial. Ela não é uma prece de juízo, mas de libertação. Uma oração para abrir seus olhos e libertar sua alma de vínculos que você nunca deveria ter estabelecido. Agora, se você sente que esta comunicação é para você, declare em seu íntimo: Deus, me mostra o que eu não vejo. Uma frase simples, mas carregada de força. Ao orar assim, você está afirmando: Senhor, confio mais na tua percepção do que na minha. E é exatamente isso que muda tudo. Seu ponto de vista se harmoniza com o céu, e o que antes era escuridão começa a se transformar em luminosidade. Situações se tornam claras, relacionamentos se revelam, o que o confundia começa a fazer sentido e o que o aprisionava começa a perder domínio. Se desejar, escreva essa frase nos comentários como um ato de fé. Me mostra o que eu não vejo. É um pedido de quem não aceita mais viver na obscuridade. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora. Aqui, buscamos clareza, restauração, orientação. Cada conteúdo pode ser uma chave, um impulso espiritual para você sair do lugar onde está e ir para onde Deus quer te conduzir. Continue comigo, pois a súplica que faremos a seguir tem o poder de expor o que está oculto e te libertar de tudo que retarda sua jornada. Frequentemente, questionamos: se Deus me ama, por que Ele permite que eu conviva com pessoas que me desejam o mal? A verdade é que Ele não apenas permite, como observa tudo com paciência. Ele vê o propósito escondido, a palavra distorcida, o coração dissimulado. E mesmo assim, por um tempo, Ele não desvenda. Mas isso não é abandono, é resguardo estratégico. Deus espera o instante oportuno, porque nem todo desvendamento é seguro quando estamos vulneráveis. Às vezes, se soubéssemos antes da hora, agiríamos com fúria, com crítica, por impulso. E Deus não quer isso. Ele deseja que a revelação promova a cura, e não retaliação. Deus sabe o que está oculto antes mesmo de a traição ocorrer, antes de o comentário pejorativo surgir, antes de a aliança enganosa se formar, Ele já viu. Mas Ele também conhece o nosso íntimo, e é por isso que permite que certos adversários se aproximem, não para nos aniquilar, mas para nos amadurecer, para nos mostrar que a nossa força não reside nas pessoas, e sim nele, para nos ensinar a enxergar além das palavras agradáveis e perceber quem realmente caminha com honestidade. Não é punição, é amadurecimento, é revelação com propósito. Observe o relato de José, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, esquecido, acusado de forma injusta. Mas tudo isso o levou até o palácio, até o destino. E no final, ele compreendeu:
Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Às vezes, quem te magoa hoje está, sem saber, te impulsionando para o lugar onde Deus quer te colocar. E por mais que doa, esta é uma das maneiras pelas quais Deus exalta os seus. Não é simples aceitar que a dor pode ser instrutiva, que o desprezo pode aprimorar, que a deslealdade pode orientar, mas é assim que o plano celestial opera. O que o oponente planeja para destruir, Deus utiliza para fortalecer. E o desvendamento chega no momento exato. Quando você já não deseja mais reagir com raiva, mas está pronto para seguir em paz, quando seu coração já não quer provar nada a ninguém, mas apenas obedecer. A revelação visa proteger seu futuro, limpar o caminho, encerrar ciclos com sensatez e não com clamores. Deus revela para que você saiba com quem pode contar, para que você não confie onde há risco, para que você pare de insistir em vínculos que já perderam a validade. Há pessoas que continuam por perto, mas já não seguem mais ao seu lado. E o Espírito Santo começa a indicar com sutileza a frieza nas palavras, a ausência nos momentos difíceis, o incômodo com sua felicidade. Tudo isso são sinais, e quando você começa a perceber, Deus começa a intervir. É neste momento que precisamos de clareza, porque a revelação não é um convite à vingança, é um chamado à separação saudável. Deus não quer que você confronte, mas que se afaste com sensatez, que proteja seu íntimo e entregue o julgamento nas mãos dele, porque só ele conhece a história por completo. Nossa parte é obedecer e confiar que, se ele mostrou, é porque está zelando. Por isso, inspire profundamente agora e diga: Senhor, concede-me maturidade, entendimento para lidar com o que for revelado. Esta frase é singela, mas poderosa, porque há revelações que causam sofrimento, mas sofrem para libertar. E Deus quer te preparar para isso, com serenidade, com equilíbrio, com sensatez, para que você não apenas veja o adversário, mas saiba como reagir com fé e sem carregar pesos desnecessários. Vamos orar agora para que Deus abra nossos sentidos espirituais, mas também nos dê a compreensão, a sensatez para lidar com o que for desvendado. Senhor meu Deus, neste momento sagrado, coloco-me diante da Tua presença com o íntimo receptivo. Coloco-me em silêncio internamente, mesmo que por fora tudo esteja agitado, confuso, pesado. Rendo-me diante da Tua claridade e peço-te. Entra na minha mente, purifica meus pensamentos, acalma os ruídos que me cercam e fala comigo, Espírito Santo, fala de um modo que só eu entenda. Revela-me o que meus olhos ainda não perceberam. Mostra-me o que me tem ferido sem que eu saiba, o que tem atrasado meu caminhar, o que tem sugado minhas forças sem que eu note. Quero ver com a visão do céu. Espírito Santo, ilumina os recantos obscuros da minha vida. Se há inverdades disfarçadas de realidade, mostra. Se há armadilhas camufladas de companheirismo, mostra. Se há alianças que não vieram de ti, mostra. Não quero mais caminhar no escuro, tropeçando em sentimentos incertos, em vínculos não visíveis, em ciladas bem escondidas. Vem agora, Senhor, com teu fogo suave e consome tudo que está oculto, tudo que está escondido, tudo que me cerca, mas não me beneficia. Que toda obscuridade seja exposta à tua claridade. Que todo propósito equivocado venha à tona, não para constranger ninguém, mas para me libertar. Não peço nomes, Senhor. Não peço retaliação. Peço paz. Peço discernimento. Se for preciso, que o Senhor me fale por sonhos, por sinais, por sentimentos que me permitam entender com clareza. Ensina-me a não duvidar quando o Senhor falar. Ensina-me a confiar na tua voz, mesmo que ela vá contra o que eu gostaria de aceitar, porque o Senhor é fiel e não engana. Se a tua voz disser afaste-se, eu obedecerei. Se disser espere, eu esperarei. Mas não me deixe mais presa ao que me magoa em silêncio. Senhor, purifica meu ambiente. Toda atmosfera carregada, toda influência espiritual contrária, todo peso não visível seja desfeito agora em nome de Jesus. Que a tua presença me envolva como uma capa de proteção. Que meus sentidos espirituais se abram. Que meu íntimo seja fortalecido,
Que minha crença cresça diante da verdade, não do engano. Que o Senhor me esconda sob asas até que o mal passe. E quando a verdade vier, que ela me encontre firme, com o espírito leve e com a alma serena. Eu entrego a Ti, Senhor, toda a dor causada por indivíduos que me cercam, mas não me amam de verdade. Entrego a Ti as palavras ditas pelas costas, os julgamentos silenciosos, as comparações destrutivas, os olhares de inveja. Só o Senhor sabe o quanto isso me afeta, mesmo quando tento fingir que não dói. Mas hoje não quero mais fingir. Hoje quero ser restaurado, restaurada. Quero ser liberto, liberta. Quero ser guiado, guiada por Ti, sem receio de ver o que precisa ser visto. Toca agora, Pai, em cada área da minha vida que está sendo atingida por vínculos errados. Se há pessoas orando contra mim, que o Senhor me proteja. Se há pessoas torcendo pela minha queda, que o Senhor me levante. Se há planos sendo criados para me debilitar, que sejam cancelados pelo Teu poder. Em nome de Jesus, eu clamo. Toda ação das trevas, toda inveja, toda armadilha emocional, toda perturbação sem explicação, caia por terra agora, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. E enquanto oro, Senhor, eu Te agradeço, porque sei que o Senhor já está agindo. A revelação virá, a resposta chegará e eu serei fortalecido, fortalecida, para lidar com cada verdade que for mostrada. Porque quando o Senhor revela, Ele também acolhe. Quando o Senhor mostra, Ele também restaura. E por isso eu não tenho receio. Eu apenas digo, fala, Senhor, eu estou ouvindo. Eu declaro com crença e com firmeza, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma palavra lançada com maldade vai encontrar lugar na minha mente ou no meu espírito. Nenhuma intenção oculta terá domínio sobre a minha vida, porque eu sou protegido, protegida pelo Deus que tudo vê, tudo ouve e age mesmo quando o silêncio parece reinar. E quando Deus está no comando, nenhuma escuridão resiste à claridade, nenhuma inverdade permanece em pé, nenhuma trama escondida se sustenta diante da verdade. E é por essa razão que eu declaro com total convicção: o Senhor revela o que está oculto e traz à luz o que está escondido. Tudo o que está sendo planejado longe dos meus olhos, mas que tem afetado minha paz, será revelado não com escândalo, mas com sensatez, com orientação, com a graça de quem tem um Deus que não permite que seus filhos e filhas vivam enganados. Eu declaro que meus sentidos espirituais estão abertos, que minha percepção será aprimorada, que o Espírito Santo vai me guiar nas conversas, nas escolhas, nos caminhos e até nos silêncios. E tudo que antes me confundia, agora vai se tornar claro como o dia, porque Deus é Deus de verdade, não de confusão. Declaro também que toda energia oposta, toda inveja disfarçada de elogio, toda presença que onera em vez de somar, será afastada pela intervenção de Deus. E tudo aquilo que Ele não plantou na minha vida será arrancado, não por força humana, mas pela intervenção celestial. Eu não preciso lutar com minhas próprias mãos. Minha disputa é espiritual e é o Senhor quem luta por mim. Ele me defende onde eu não posso me justificar. Ele me livra de armadilhas que eu nem sabia que existiam. Eu declaro que meu íntimo será protegido, que mesmo diante do desvendamento, saberei reagir com sensatez, que não serei dominada por fúria, ressentimento ou desejo de retaliação, mas sim por discernimento, por paz, por uma força interna que só quem caminha com Deus conhece. Declaro que meus passos serão firmes, que minhas decisões serão orientadas e que tudo aquilo que parecia me prender ao passado agora será quebrado, porque a verdade liberta e quando Deus revela, Ele liberta com afeto. Declaro que sou filho, filha de um Deus que vê além, que sonda os corações, que avalia os espíritos e que não permite que seus filhos fiquem no escuro por muito tempo. Chegou o tempo do desvendamento, da libertação, da purificação espiritual. E por mais que eu tenha temido essa verdade no passado, agora eu a acolho como um presente, porque prefiro a verdade que cura do que a ilusão que me enfraquece. Prefiro a paz que vem no tempo certo do que a pressa que destrói tudo. Eu declaro que o Espírito Santo será meu conselheiro, que ele vai me alertar, me proteger e me afastar de todo o mal disfarçado de bem. Eu serei sensível à voz de Deus. Eu ouvirei o que Ele quer dizer,
mesmo que seja o oposto do que eu esperava. E serei obediente, porque confio mais na visão de Deus do que nos meus sentimentos. E mesmo que a revelação me cause espanto, eu saberei que ela veio para me proteger, não para me ferir. Agora, inspire profundamente, coloque a mão no coração e declare mais uma vez: o Senhor revela o oculto e traz à luz o que está escondido. Fale com fé. Fale como quem acredita. Fale como quem já está sendo guiado, guiada, porque essa frase carrega a promessa que sustenta toda essa oração. Escreva nos comentários se quiser declarar isso publicamente. Tudo que está escondido será revelado. E siga comigo, porque estamos nos aproximando do instante final dessa prece, onde vamos selar tudo o que foi dito com um ato profundo de entrega e confiança. Chegamos ao momento de selar tudo o que foi suplicado, declarado, não com receio, não com incerteza, mas com confiança total. Naquele que governa todas as coisas. A oração foi feita, a semente foi semeada. Agora é tempo de confiar que o próprio Deus irá intervir, porque o desvendamento não depende da nossa força, mas da vontade dele. E quando essa vontade é liberada, nada pode deter. O que estava oculto vai aparecer. O que era confuso será esclarecido. E o que o impedia de avançar será removido com a delicadeza e o poder de um Deus que cuida até dos pormenores. Não ignore os indícios. A partir de hoje, Deus pode se comunicar com você por meio de sonhos, atitudes inesperadas, sentimentos que você não conseguia explicar. A revelação pode vir em silêncio, num afastamento repentino, numa conversa aparentemente trivial, mas por trás de tudo estará a intervenção do Espírito Santo. E quando isso acontecer, lembre-se, não é coincidência, é resposta, é libertação, é orientação. Receba com humildade e proteja seu íntimo. Não se apresse. Não reaja de forma impulsiva, reaja com o Espírito. Deus está te preparando para um novo ciclo. E neste ciclo, não há espaço para vínculos que o retardam. Não há mais espaço para conviver com quem consome sua energia espiritual. Não há mais espaço para sorrisos artificiais ocupando o lugar que pertence à verdade. O Senhor está purificando sua trajetória, está te posicionando e Ele fará isso com afeto. Mesmo que a verdade cause sofrimento, ela será cura. Mesmo que a revelação te perturbe, ela será libertação. Você não está só, sozinha. O céu está em movimento a seu favor. Agora é sua vez de realizar um gesto simples, mas repleto de significado. Escreva nos comentários: Senhor, revela quem está contra mim. Essa frase é como uma súplica silenciosa que ascende diretamente ao trono de Deus, como um grito contido da alma que não suporta mais viver em engano. Essa frase será uma chave espiritual, uma semente plantada com fé. E quando Deus encontrar sinceridade no teu pedido, Ele responderá com clareza. Se este conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que necessita ativar os sentidos espirituais. Você pode ser o meio que Deus quer usar para alertar alguém que está sendo enganado, enganada por laços disfarçados de afeto. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui você encontra orações que tocam onde os olhos não chegam, palavras que restauram, clamores que despertam, orientações que alteram a rota. E para dar prosseguimento a este propósito, recomendo que você assista aos outros conteúdos do canal. No final, deixo com muito carinho uma sugestão. É o próximo passo depois desta revelação. Clique, ouça, entre em aliança com o céu e deixe que o Espírito Santo te guie. O que se inicia com uma prece termina com transformação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que o Senhor os guarde, lhes revele o que for essencial e os guie por trilhas de claridade. Que a paz de Deus esteja com você hoje e sempre, e que a partir de hoje seus olhos jamais sejam os mesmos. Que o nosso bondoso Deus o livre e o guarde de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você sente um peso inexplicável? Pessoas se afastam e projetos fracassam sem motivo? Esta oração de revelação e discernimento é um clamor direto a Deus para expor quem está agindo contra você em segredo. Receba a luz do Espírito Santo, desmascare a inveja disfarçada e proteja seu destino. A verdade não machuca, ela liberta.